Deus abençoa os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Ele, nós estamos aqui mais uma vez, para ouvir a palavra de Deus, Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Nós vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 10, Romanos capítulo 10, a partir do verso 11. Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira fé baseada na palavra de Deus, Então nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante para a gente. É claro, irmãos, não é só, a gente tem que entender isso, a gente vem na igreja exatamente para aprender a comportar bem, a crer, obedecer a palavra, e é dessa maneira que nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito. E a gente não pode ficar acostumar só vir na igreja, falando, eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho que ouvir. Não é assim. Tem que haver um desejo no coração de vir à igreja e saber que Deus vai falar com a gente. Então, esse desejo não pode sair. Porque, talvez, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos ver exatamente sobre fé aqui. Porque, às vezes, a pessoa, dentro da igreja, ele pode, como o profeta diz numa mensagem, eu creio que é alguma dessas aqui, ele diz que a pessoa pode receber. Ele em meio à pregação, por exemplo, ele pode até, se ele for cego, ele pode voltar a enxergar e depois, no outro dia, vai estar tão cego quanto ele era. Porque às vezes só por causa daquela unção ele recebeu aquilo, mas aquilo não veio lá do profundo do coração. Porque quando vem, você está curado. Nós estamos curados, Então, essa fé que nós vamos falar é sobre isso. Nós vamos basear realmente numa fé perfeita e saber como é que nós podemos adquirir essa fé. A fé, todo mundo sabe, a fé não vem de vós, é dom de Deus, Então, nós queremos essa fé que vem dele, Então, vamos ler aqui Romanos, capítulo 10, a partir do verso 11, está escrito assim, Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês prestem bem atenção. Não é apenas, aqui que está o ponto. A fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, essa fé verdadeira vem, não é ouvindo por isso aqui, mas é algo diferente. Escute bem de novo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Podia estar escrito aqui assim, e o ouvir a palavra de Deus, mas pela palavra de Deus. Então, essa é a chave principal. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, o Senhor tem nos elegido, Pai, antes que esse mundo existisse, Pai.
o Senhor já tinha outro mundo, Pai. Naquele mundo o Senhor nos criou e ali o Senhor nos elegeu para esse mundo aqui, Senhor, para morar nesse mundo, não sujo, mas limpo, Pai. Enquanto o mundo está sujo, o Senhor está em nós para nos livrar de toda sujeira, de todas as coisas más. Meu Deus, livrar para que nós possamos um dia morar nesse mundo limpo, purificado, através do sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua presença. O Senhor sempre esteve presente, aonde a reunião, que os teus filhos estão reunidos, o Senhor sempre está presente. Por isso nós pedimos, Senhor, Pai, permaneça conosco, meu Deus, para que o Senhor possa nos tirar desse lamaçal de pecado, deste mundo tão cruel, das coisas más que acontecem nesse mundo. Meu Deus, que o Senhor possa livrar os teus filhos cada dia e que nós possamos receber a tua palavra de bom grado, Senhor. Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz, por isso nós viemos à igreja, Senhor, que sempre o Senhor tem falado com os teus filhos através da tua palavra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, fala conosco mais uma vez, e nós queremos ouvir e sair daqui melhor do que nós chegamos aqui. Liberta, Senhor, a todos nós de tantas coisas que nós fazemos que contraria a tua vontade. Meu Deus, mas que o Senhor possa nos ajudar nessa noite mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ajuda os irmãos, Senhor, que estão ainda necessitados de cura, Senhor, que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos tomar algumas mensagens aqui. Eu quero ler algumas mensagens para a gente ter um entendimento melhor sobre isso, sobre esse assunto, porque muitas vezes nós colocamos os nossos pensamentos ou fazemos doutrina de uma coisa que não tem nada a ver e queremos que os irmãos ou a igreja aceitem aquilo como Deus falando, mas às vezes não é Deus falando, às vezes é nós que inventamos as coisas e queremos que o povo segue aquilo, mas nós queremos ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós não queremos ser guiados por homem nenhum. Existe um maior do que qualquer homem que está aqui, que chama, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos ser guiados por Ele, pela sua palavra, e nós queremos ser guiados assim. Então aqui, por exemplo, eu tomei algumas mensagens aqui, depois eu quero mostrar. Eu até coloquei aqui ainda mais assim, quer dizer, a verdadeira fé é baseada na revelação da palavra, na verdadeira fé. Então, vocês notam que o mensageiro ensinou isso, existe 2 tipos de fé, 2 tipos de esperança, tudo existe 2, sabe? Mas existe um verdadeiro e um que parece que é, mas não é, sabe? Então, a maioria do ser humano sempre segue o que contraria a verdade, porque o outro, quem guia é Deus. Deus tem a verdadeira fé, mas a outra, às vezes a gente tenta fazer com que aquilo funcione, mas não vai funcionar para aquilo que nós precisamos. Às vezes funciona aqui, mas só que nós precisamos de uma fé para sair daqui. E essa fé tem que ser a fé de Deus, não a nossa fé. A nossa fé não vai nos tirar daqui, é a dele que vai. E nós temos que trabalhar para isso. Estamos aqui para isso, trabalhar para receber a fé dele em nós. Porque senão, isso aí, Satanás, como nós já temos aprendido, Satanás, ele toma a Bíblia, toma a mensagem e coloca você numa posição que você acha que é crente. Mas só que nós queremos estar na posição de Deus, aquela que Deus deixou para nós aqui, sabe? Então, aqui, por exemplo, só para os irmãos entenderem algumas coisas, eu tomei algumas mensagens e eu vou acompanhar exatamente
da maneira que as mensagens chegaram aqui. Primeiro, eu vou ler a primeira mensagem que chegou no Brasil, ou no mundo, né? Que fé é a substância, que foi pregada em 1957. Então, 1947. Então, para a gente entender o que é que realmente o profeta pregou para nós, o que é essa fé, sabe? E como é que nós vamos receber essa fé para chegar do outro lado, sabe? O que ele disse aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Nós já sabemos sobre, não sei se todo mundo já ouviu sobre isso, quando ele estava orando, ia orar para aquela moça que estava com aquele apendicite lá, estava muito ruim, e ele tentou de todas as maneiras para que ela recebesse essa fé verdadeira, para que ela fosse curada, porque ela ia morrer. Ele já tinha dito para ela, olha, os pais dela não gostou. Ele disse, olha, você não vai viver, você vai morrer. Sabe? Então, olha, em outras palavras, se você não aceitar a verdade, você vai morrer, porque da maneira que você está aí, você não aguenta nem chegar no hospital, você vai morrer. Mas ele foi conversando com ela até que ela conseguiu ver realmente essa verdade que veio pelo anjo do Senhor. Agora, nós vamos entender que o anjo do Senhor não é o William Branham, tá? O anjo do Senhor é o Senhor mesmo. Porque às vezes as pessoas confundem, que às vezes falar o anjo do Senhor, é claro que ele é um anjo do Senhor, mas um anjo terreno. Agora, o anjo do Senhor que o William Branham está pregando aqui é o mesmo Espírito que é Deus. Esse é o anjo do Senhor. Então, aí, depois que ele conversou com ela, ele então fez um teste com ela. Então, ele falou assim, já que você disse que tem fé, então vamos... Por exemplo, ele estava olhando com uma coisa que estava aqui, mais ou menos, na distância daqui, no irmão Teutino ali. Ele falou, então, já que você disse que tem fé, faz com que aquela coisa pendurada que está ali, move para lá e para cá. Se você fizer, você tem a fé aqui para ser curada. Aí ela falou, não, isso não, quer dizer, isso não é, isso aí é espiritismo. Ele falou, não, isso aí não é espiritismo, porque Jesus falou que também, se você tiver essa fé, você faz uma montanha sair daqui e passar para lá. Está vendo? Então, essa é a fé que nós precisamos. Então, aquela luta ali, aí ele falou, pois eu vou te provar que eu tenho essa fé. E ele olhou, moveu aquela coisa, aqui, está no parágrafo aqui, 85. Ele moveu aquilo, olhando, aí ela perguntou assim, mas isso, quem fez isso? Foi Deus ou o diabo? Ele disse, não, não foi Deus nem o diabo, eu movi isto. O quê? Foi eu que movi isto. Aí que está, né? Mas por quê? Aí nós vamos ler por que ele moveu. Porque o anjo do Senhor que apareceu a ele creu naquele anjo, porque ele tinha que crer naquele anjo. Ele disse, eu creio nele de todo o coração. E se eu fizer com que as pessoas creiam em mim de todo o coração, acontece. Porque Deus quer que nós creiamos naquele que Ele enviou. É claro que o homem não cura ninguém, mas aí que está o teste. Você tem que passar pelo um canal, e é Deus que faz. E se Deus envia uma pessoa na terra, hoje, como nós temos uma mensagem, se nós não crermos da maneira correta, não adianta, não existe. Existe rápido, mas para aqueles que creem. Mas para nós, se nós não crermos da maneira certa, não existe nada de rápido. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar lisando banco a vida toda, tá? Então eu só citando para os irmãos veio uma coisa. Então aí ela depois, deixa eu ler. Então ela disse, olha aqui, eu quero lhes perguntar uma coisa. Ela disse, Deus moveu isso ou foi o diabo que moveu isso? Eu disse, nenhum deles moveu isso. Ela disse, então como isso moveu? Eu disse, eu movi isto. Eu movi isto. Aí ela então perguntou para ele, e então ela disse, bem, você quer dizer-me então, que parte isso tem a ver com Deus? Aquela parte ali? Aí você vai notar uma coisa, ele disse aqui,
eu disse, agora olhe, houve um anjo que desceu no quarto e me disse lá atrás, quando eu nasci, que eu fui preordenado para ter um dom de cura divina. Escute bem, e ele desceu e me disse no quarto certa noite, que Deus enviou o dom, viu? Escute bem que eu quero que os irmãos entendam. E este é o dom de cura divina para as pessoas. E se eu pudesse levar as pessoas a crer em mim, e fosse sincero, quando orasse, nada pararia diante da oração. E eu disse, portanto, falando face a face com esse ser sobrenatural, eu criei nisso de todo o meu coração. Conversando com aquele anjo, porque aquele anjo era o próprio Deus. Como ele já tinha enviado e falou com ele desde criança que Deus ia enviar um dom, o dom não é o William Branham, o dom é Deus mesmo. Que ele ia enviar um dom, mas que ele estaria envolto a isso para poder trazer isso aqui. E esse dom, irmãos, não é só para a cura divina, não, é para a cura da alma também. Isso é para a cura da alma. Esse dom tem a ver com o rapto também. Você tem, eu tenho que crer da maneira certa para poder sair no rapto. Eu não posso envolver com nada errado e nem vocês. E é por isso que nós não podemos pregar nada que contraria a vontade de Deus. Nada, nada, nada. Deus está aqui para isso. Deus está aqui para levar o povo, porque ninguém consegue, homem nenhum consegue tirar o povo daqui. Homem nenhum, só Deus consegue. Então essa parte aqui é muito importante para nós, que Ele está aqui para nos tirar daqui, para levar para um outro lugar que homem nenhum pode levar. Então aí ele disse aqui, aí falando face a face, eu criei de todo o coração. E aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E se eu puder levar as pessoas a crer em mim de todo o seu coração, isso é o que move Deus. Entendeu agora? Isso move Deus. Deus só opera de acordo com aquilo que Ele deixou escrito na mensagem. Deus enviou um mensageiro e disse para falar com eles, faça com que eles creem em ti. Quer dizer, eu só vou operar se eles creem em você, como um mensageiro meu. Se eles crerem, eu opero, eu vou fazer a obra na vida deles. Sabe? Tem gente que é tão difícil, mas nós temos que aprender isso hoje, porque nós não vamos... irmãos, tem pessoas, como sempre a gente fala, tanta gente dentro da mensagem que não sabe nada a respeito da mensagem. Ele só sabe pegar a mensagem e ler, mas ele não tem entendimento praticamente de nada. E a igreja tem que ter esse entendimento, porque Deus está aqui para nos tirar da terra. E Deus só vai operar através da mensagem da hora. Hoje Ele opera através da mensagem da hora. E a mensagem da hora é verdadeira e pura. Então, veja aqui. Então ele disse aqui. Isso move a Deus. Então você está curado. Tua fé te salvou. Vê o que eu quero dizer? Tua fé, ao crer, te salvou. Não o que você bolou e pensou em sua mente, mas o que você realmente sabe. A exata evidência das coisas que não se vê. Veio o que eu quero dizer? Aqui está a coisa. Não é ouvir a palavra, mas ouvir pela palavra de Deus. Quem escreveu a palavra é Deus. Deus é a própria palavra. Agora, a fé é dele, e a fé tem que estar em mim e em você. Porque às vezes eu tenho uma fé, ou nós temos uma fé intelectual, mas essa fé tem que estar lá dentro. E ela é que crê na revelação da hora. Qualquer um aí crê, mas parcialmente. Mas quando você tem essa fé, hoje,
você também tem a mensagem correta. Ninguém vai te envolver, ninguém vai te enrolar, sabe? Ninguém. A coisa tudo é puro, tanto lá, o que está lá dentro quanto o que você está ouvindo. É Deus. Mas escute bem aqui, eu vou continuar para os irmãos verem uma coisa aqui. Então então a moça, por exemplo, então a jovem disse: irmão Brana, eu verdadeiramente sei que há algo mais elevado do que eu tenho chegado. Escute bem. Ela disse: eu tentarei com todo o meu coração e Deus tem misericórdia de mim. Ela disse: deixa-me crer. Ué, já pensou? Falou com ele: deixa eu crer então. Pense bem, irmãos. Deixa-me crer. E eu segurei a mão dela e havia uma vibração sendo derramada daquele apendicite, rompendo. Orei por ela e isso parou imediatamente. Eu disse: Deus te abençoe, irmã, tua fé agora a tem te salvado. Entendeu agora? Agora escute bem, eu quero levar uma coisa para os irmãos ver isso de tal maneira, sabe? Então escute bem aqui, eu creio que eu anotei aqui, eu quero seguir só o que eu anotei. Se vocês apenas pudessem ver amigos, algo aconteceria. Porque o que nós estamos levando e que Deus quer que nós aprendemos é isso. Deus está aqui. Os nossos olhos não podem ver, mas essa fé, se nós temos essa fé sabe que Ele está aqui. Ela sabe que Ele está aqui. Então, se vocês pudessem ver isso, amigos, algo aconteceria. Se vocês pudessem apenas saber do que eu estou falando, algo aconteceria bem agora, vê? Isso é o positivo. Isso está bem aí, tão positivo quanto os outros 5 sentidos. Ora, nós temos 5 sentidos. Por que eu estou vendo os irmãos sentados aí? Porque eu tenho esse sentido da visão, sabe? E por que eu peguei aqui, ó, e eu senti? Porque eu tenho tato, eu tenho o sentido do tato, sabe? Então, tudo que nós temos os 5 sentidos, nós podemos ver, cheirar, porque nós temos, né, esses 5 sentidos, mas só que esses 5 sentidos não funciona para o 6º sentido. O 6º sentido é Deus, na alma. E é por isso que nós temos que entender, esse 6º sentido tem que ser Deus, porque se ele não for Deus, o diabo está lá. Está no lugar de Deus. E nós temos 5 sentidos, mas o 6º sentido é Deus na pessoa. E é Deus que domina. Desde que nós sejamos obedientes a Deus, Deus domina. Por exemplo, quando nós queremos fazer alguma coisa errada e Deus está lá dentro, Ele não deixa. Ele não deixa, mas se você for um teimoso, aí já prova que o Espírito que está lá não é muito bom, não. Aí já é uma outra coisa ruim, né? Então ele diz: isso está bem ali, tão positivo quanto os outros 5 sentidos. Estes são do homem natural, os 5 sentidos. Fé é de Deus. O homem natural pode estar errado, mas Deus não pode estar errado. Oh, que coisa! Deus não erra. Agora escute bem isso aqui que eu quero mostrar, porque eu quero mostrar isso. Como nós pregadores, pastores, nós já tivemos várias reuniões no passado, junto com pastores e tudo mais, e sempre querendo, às vezes, um que está na frente, querendo infiltrar a doutrina, pegando mensagem, tentando fazer mensagem, falando, não, isso aqui está na mensagem, e querendo infiltrar a doutrina, por exemplo. Eu tenho até uma aqui, eu até anotei aqui, por exemplo, os santos roladores, por exemplo, né? Olha, aquilo foi referido lá no passado
o povo falava contra os irmãos, como da mensagem, tudo, chamava eles de santos roladores, né? Mas não é que eles rolavam, não, sabe? O profeta disse, se for preciso eu rolo, mas ele disse, é eles que nos chama. Mas aqui, por exemplo, a gente tinha reunião e quis colocar isso na nossa mente, que tinha que ter isso, e é claro que teve igreja aqui que até tinha pessoas, rolava. Mas por quê? Porque o pastor falou, a igreja obedece ao pastor, mas nós obedecemos é Deus. Nós não colocamos doutrina errada na igreja, não, porque se colocar, a igreja só aceita aquilo. Quando a igreja é verdadeira, ela só aceita o que a mensagem diz. Mas quando não é, irmão, quando a coisa não vai muito bem, tudo que nós infiltrar ali, a igreja aceita e vai fazer. Aí depois não dá certo, volta de novo, não está fazendo. Mas por quê? Está obedecendo quem? Obedecendo o homem. Nós estamos aqui para obedecer o homem? Não, nós estamos aqui para obedecer Deus. Sabe? Então escute bem aqui, porque muitas coisas, talvez domingo nós vamos entrar num assunto assim também, nós estamos falando, nós estamos procurando por essa fé verdadeira. Mas então aqui, por exemplo, escute bem aqui, no parágrafo, eu não vou ler todo não, mas vou ler apenas aqui o 118. E isso é apenas simplicidade, não é algo que você possa inventar. Falando disso, não é entusiasmo. Eu noto as pessoas entrando na fila, apenas se agitando, escute bem, agitando, dizendo, ó Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Não faça isso, você interfere a fé bem aí, entendeu? Aqui que está. Porque às vezes a pessoa, não estou, e aí começa, não é assim não. Fica quietinho, que Deus... Agora, se vier um aleluia lá de dentro, aí tudo bem. Se aquele aleluia for Deus mesmo, aí tudo bem. Mas às vezes não é. Às vezes a pessoa interfere no meio e isso vai acontecer em nada. Escute bem, não faça isso, você interfere sua fé aí. Você interfere em Deus. Venha reverentemente e apenas levante a mão e creia. Isso é tudo. Fé, você não inventa isso. Fé é algo que já está em seu coração. Ok? Está em seu coração. Você apenas vem e crê. Vê o que eu quero dizer? Amigos, amigos, que coisa! Eu amo vocês. Eu não falaria a vocês tão diretamente se eu não os amasse, mas eu os amo tanto que quero vê-los avançar sem isto. Vê vocês? Vocês devem entender. Está vendo? Por isso que eu falo, quer dizer, se a gente, por exemplo, por isso que às vezes grupo de pastores, se você não tiver cuidado, você vai pelo que está na frente, e você interfere na palavra, porque você quer ensinar, como nós já vimos aqui perto mesmo, falando sempre, né? Fala assim, eu só faço, quer dizer, é mais ou menos assim, se o meu pastor falar isso, eu falo, se não, não, eu falo o que Deus falou, e eu não vou colocar um tropeço entre eu e Deus, porque às vezes o homem que está na frente é um tropeço para as pessoas. Nós temos que deixar Deus falar. Eu não vou falar o que o pastor falou, não. Eu vou falar o que Deus falou. Sabe? Nós temos um Deus que está na frente do trabalho. Nós não somos uma organização, nem uma denominação, para ter um homem na frente como cabeça. E o homem que está aqui chama Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender, sabe? Então, muitas coisas vai indo, Deus sabe como fazer as coisas. Quer dizer, era reunião e mais reunião. Por que acaba? Porque, às vezes, tem coisa que interfere, que não, meus amigos, vocês têm que crer isso aqui, isso aqui é a mensagem, eu peguei, fiz isso aqui, está aqui, eu não vou nem mostrar não, mas está aqui, está aqui.
Eu tenho na mão, por isso que eu estou falando. Eu tenho mensagem na mão que não, tem que fazer isso, tem que rolar, tem que fazer isso. Não vai rolar não. Se precisar, nós vamos rolar, mas não precisa. Deus não precisa agitar para você receber Deus, não. Olha o início do mundo como que foi. Deus criou todas as coisas, colocou todas as sementes na terra. Quando o sol bateu na semente, ela só deu um glória a Deus e disse: é isso que eu queria. É isso que nós precisamos entender. E quando a semente humana precisava da vida de novo, 4.000 anos depois, Deus fez a mesma coisa. Deus levantou, veio aqui na terra, pagou o preço, e a semente verdadeira disse: é isso que eu queria. Essa vida retornar a mim, através do sangue. É isso que eu queria. Tá? Então vamos mais aqui, um pouquinho aqui. Agora escute bem aqui. Por isso que eu li a mensagem. Agora eu vou ler uma mensagem de 1950. Quer dizer, de 47, agora de 1950. Agora, nós vamos ler. Para os irmãos entenderem uma coisa. O que é esse anjo? Porque lá ele falou sobre esse anjo, sobre esse dom. Ele falou sobre o dom. Então vamos ver o que é esse dom. Então vamos ler aqui. Eu vou ler só umas partes do parágrafo 9 agora. Parte B aqui. Então diz aqui: Moisés nunca realizou nenhum milagre. Foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. E ele era uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Vocês estão vendo que nós temos os dois aí? Esse é o anjo do Senhor que falou com William Branham. Está aqui, ou para nos tirar ou para nos condenar. Porque, na verdade, que está aqui exatamente, e depende da maneira que nós recebemos a sua palavra. Se nós recebemos para a vida, ele é vida. Se nós não recebemos para a vida, é morte. Tá? E nós passamos para o lado contrário. Então, vocês notam que diz aqui: então foi o anjo que ia diante de Moisés. Ele era a coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E quando aquele... Aí ele vai falar sobre o quadro. Eu vou ler só umas partes aqui para os irmãos entenderem. Agora vamos aqui, no parágrafo 10. Agora, muitas pessoas têm dito: porque eu testifico deste dom. Está vendo? Ele não falou que era um dom? Lá. Deus enviou o dom. E desde criança que aquele dom apareceu para ele. Quem é esse dom? Deus mesmo. Foi o anjo que apareceu quando ele nasceu. Vocês notem que quando William Branham nasceu, apareceu uma luz dentro quando ele nasceu? Aquele é Deus que estava ali, velando por aquele corpo que ele ia usar mais tarde, tá? Agora, muitas pessoas têm me dito: por que eu testifico desse dom? Agora, recordem, eu não sou o dom. Aquele que você verá atuando aqui nessa noite, que está aqui, invisível agora, ele é o dom. Ele é o dom. Foi ele quem Deus enviou, e somente falo quando ele fala através de mim. Aqui está a palavra do dom. Aqui está a mensagem que esse Deus deixou aqui, falando através desse homem que ele enviou. Tá? O homem é um homem como nós, só que ele tinha um dom, ele era um profeta. E o dom de Deus veio através dele, porque isso era uma promessa que Deus tinha há centenas de anos atrás. Tanto Malaquias 4 quanto Apocalipse 10, 7. Então, vamos mais um pouquinho. Ele fala através de mim. Eu nada posso dizer a não ser que ele me diga primeiro. Mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo para a fé das pessoas.
e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos, não para curar os enfermos. Escute bem. Não enviou para curar os enfermos, mas para orar pelos enfermos. Agora, vocês querem saber a diferença? Porque Jesus já curou todos lá. Isso já foi feito lá. Agora é para orar pelos enfermos, para eles receberem a cura que já está aqui. Tanto do corpo quanto da alma. Tá? Então, deixa eu continuar. Então disse aqui, mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo para a fé das pessoas e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos, não para curar o enfermo, mas para orar pelo enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo. Agora, este é o dom. Parágrafo 3. Portanto, amigos, assim como seu irmão, isso é tudo que sou. Mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Entendeu agora? Agora, ele não tinha asas, ele parecia como um homem. Eu vi quando ele andou, quer dizer, ele andava, quando ele andava, chegava perto de William Branham, ele era um homem. Está vendo? Esse mesmo homem é aquele mesmo que chegou com a bandeja e deu ceia para Abraão. Você sabia disso? E foi chamado de Melquisedeque. Hoje ele chama Jesus Cristo. Ah? Aí a gente nota que essa fé que nós precisamos, deixa eu só ler mais um pouquinho aqui, não vou nem explicar nada agora não, vamos aqui então. E nós temos que entender e não misturar as coisas. E principalmente nós que pregamos, nós não podemos envolver as pessoas com doutrina errada. Doutrina errada leva para o inferno. Seja o mínimo. Deus é puro, a palavra de Deus é pura. O mínimo, Jesus chegou a falar isso, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E o que nós injetamos é veneno, é fermento. Quando nós injetamos alguma coisa na palavra de Deus, é fermento. Vai fermentar a coisa. Não, nós temos que deixar como a semente da mostarda. A semente da mostarda, ela é pura, ela não mistura com nada. Então, a palavra de Deus está aqui dessa maneira, sabe? Eu lembro, às vezes, das coisas do passado, da roça. Lá na roça existia uma chamada desnatadeira de leite. O irmão ali mesmo sabe, você olha, colocava o leite, num instante colocava, o creme saía aqui e o soro saía. E o soro era para porco, sabe? Hoje já mudou, né? Soro hoje é para ser humano, mas naquele tempo era para porco. E o creme é a verdade, sabe? Hoje é essa verdade, esse é o creme que está aqui, ó. Soro, joga para lá. Nós queremos o creme, a palavra verdadeira. Nós queremos isso aqui. Então, aqui, deixa eu voltar aqui onde eu ia ler. É aqui só, mesmo que eu passe um pouquinho ali, faltando 5 minutos, mas eu quero ler do 35 até o 38 dessa mensagem. A fé vem pelo ouvir. Escute bem. E então no capítulo 10, aqui, encontramos agora a classificação. A fé é robusta. Que coisa, como eu gosto de pensar em fé. Esperança, fé, caridade. Essas 3 coisas. Esperança, que coisa linda é a esperança. Pequena e tímida esperança, amável e doce como ela é. Ainda assim, ela é a maior inimiga que a fé tem. O quê? Esperança, todo mundo. Aí eu espero que. Mas ainda é a maior inimiga. Porque se você espera, o diabo aproveita disso. Deixa para amanhã. Mas não é para deixar para amanhã, é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Então ele diz, ainda é a maior inimiga que a fé tem. Isso é certo. A maior inimiga da fé é a esperança.
porque a pessoa se torna tão esperançosa a ponto de afastar da fé. Agora, a esperança concordará com a Bíblia, viu? Ó, aqui que está o perigo, ó. Concordará com a Bíblia, a esperança dirá, é a verdade, a esperança diz, eu creio em cada parte dela, eu creio que essa é a palavra de Deus, eu creio que Deus cumprirá a sua palavra, a esperança crê em tudo isso, mas a esperança então diz, agora eu creio que Deus me curará, mas olha a minha condição, viu o quê? É igualzinho, muitas pessoas às vezes desistem de ser um cristão, porque olha a minha condição. Mas Deus não falou isso. Deus falou assim, olha, eu tomei a sua condição na cruz do Calvário. Agora, olha o que eu fiz por vocês. Deus quer isso, olha o que eu fiz por vocês. Eu não estou olhando a sua condição, estou olhando o que eu fiz por vocês. Está vendo? Quer dizer, a esperança crê em tudo e faz tudo, mas olha a minha condição. Agora a fé não olha para isso, a fé vem e diz, eu não me importo com as condições, Deus disse assim e isso é meu. Ouvi? A fé é forte, como eu disse uma vez, a fé tem cabelo no peito, quando ela se levanta e mostra os seus grandes músculos, tudo mais desvanece, voa para longe, quando a fé realmente toma o controle, nada mais permanece, tudo, a fé, no sentido que é Deus na pessoa, é a maior coisa que nós precisamos, tudo, deixa eu voltar aqui, nada mais permanece, estou lhes dizendo fé, mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo uma fé robusta, sem amor, você arruinará sua influência diante das pessoas. Se você não tem amor misturado com a fé, você vê pessoas muito robustas, que diríamos, desculpe-me a expressão, uma fé de bulldog que agarra firme, mas é tão rude com isso. Quer dizer, você tem que ter as três coisas, mas a fé tem que estar na frente do trabalho ali, tá? Aqui. E então quando você faz isto, quando você faz isso, não tem bondade aqui para movê-la, então o que precisamos é esperança, fé e caridade. Não é isso, certo? Esperança, fé e caridade junta. Deus ajuda a nossa igreja a ter isto assim, as pessoas a terem essa combinação. Mas se você depende apenas da esperança, você impedirá a fé. Agora a esperança busca algo bem distante. Bem distante, quer dizer, olha, está vindo, olha, como muitas pessoas, mas só que a fé, eu quero mostrar um quadro, não vai interpretar mal não, mas eu quero mostrar para os irmãos, a fé sabe que ele já veio, sabia disso? A fé crê naquela posição que ele prepara para encontrar com ele, então a fé diz, ele já veio, ele está aqui. Essa é a promessa que ele fez quando o Filho do Homem viesse, então ele já está aqui. Então a fé vê isso. Mas a fé afirma agora mesmo, vê? Quer dizer, a esperança busca algo distante, mas a fé afirma agora mesmo. Veio, a fé diz, Deus falou isso e isso é meu, isso resolve, veio. Não importa se ainda estou aleijado, se ainda estou cego, se ainda estou doente, isso não tem nada a ver. Eu creio de qualquer forma, e isso me pertence agora. Deus disse assim e está resolvido. O veio, isso é fé. Mas a esperança diz, Deus disse isso e eu estou esperando para obtê-lo. Algum dia, veio, estou esperando algum dia, e enquanto Satanás puder fazer você deixar para o outro dia, isso é tudo que ele quer.
Isso é certo. Você nunca obterá. Creia que você obtém agora. É sua propriedade pessoal. Amém, amém. Vamos ir para frente, vamos orar. E Deus abençoa a todos nós, abençoa os irmãos que estão através da internet, que Deus abençoa e que Deus nos dê essa fé verdadeira, dessa fé que nós precisamos para sair daqui. Pode orar, irmãos, fique à vontade, ora, se tiver que chorar, pode chorar, isso saia do coração de cada um. Pode, irmãos, que pode vir para frente, pode ajoelhar, e vamos pedir misericórdia para cada filho de Deus que está na face da terra. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, pode orar à vontade.